Graça e paz, queridos, bom dia. Essa manhã eu quero poder passar para os irmãos algo a respeito de ministérios, tá? Ministérios, diaconatos, né? Alguns cooperadores, nós iniciamos sempre com cooperador, né? Qual é a função de um cooperador? O cooperador é cooperar com tudo. Ele aceita o Senhor Jesus e ele quer poder recuperar tudo aquilo que ele perdeu, né, na época da ignorância. Então, o que acontece? O cooperador, ele vai ajudar na igreja o diácono, ele vai servir a igreja, o pastor, ele vai limpar, né, os aposentos e vai fazer tudo. Ele é uma pessoa muito obediente, tá? Aí ele almeja o diaconato. E qual é a função do diácono? A função do diácono é justamente isso, tá? Poder coordenar toda a manutenção da igreja, tá? Não somente a manutenção da igreja, que muitos acham que o diácono só serve para poder lavar banheiro e limpar a igreja. E não é somente isso, não, de maneira nenhuma. Essa função é a função de todos nós cristãos, tá bom? Em poder zelar. Aliás, nós olhamos hoje a função de um levita, né? Qual era a função dos levitas, irmãos? É interessante a função dos levitas. Nós vemos hoje as pessoas se sentirem levitas porque tocam ou cantam, tá? Que não tem nada a ver com levita. Levita, se nós olharmos a história dos levitas, né? Deus, ele, quando separou, fez o chamado de Moisés para tirar o povo ali da escravidão no Egito. Moisés pede um auxiliar e Deus dá Arão como auxiliar, tá? Arão, ele fica sendo, ele tem a herança de Levi, tá? Ele pega toda aquela função de um levita. O levita, ele passa a cuidar da casa do Senhor, ou seja, a tribo de Levi, que seria da casa de Arão, passa agora a viver somente da obra do Senhor, tá? Ou seja, todo sacerdote, ele era levita, tá? Mas nem todo levita era sacerdote. Então o que acontece? Todo sacerdote, ele recebia, inclusive os levitas também, tá? Mas os sacerdotes, eles viviam da 10ª parte, ou seja, todo o dízimo das outras tribos era justamente para o sustento dos levitas. Os levitas, eles não somente cuidavam do templo do Senhor, da igreja do Senhor, mas como também ele era responsável pelos louvores, pela adoração, pelas lâmpadas que tinham que ficar sempre acesas, tá? Os levitas, eles teriam que estar pronto para apresentar o sacrifício ao Senhor, o levita sacerdote, tá? Os levitas, eles recebiam a oferta de toda a plantação, de todo o trigo, tudo aquilo que as outras tribos eles faziam, eles teriam que apresentar ou dar sua 10ª parte para os levitas ter o seu sustento, tá bom? O levita, na época, ele cuidava dos órfãos, das viúvas, eles evangelizavam, eles cuidavam daquelas pessoas necessitadas. Os levitas, eles cuidavam dos doentes, ou seja, a função de um levita era muito importante na época. Foi por isso que Deus, ele separou essa tribo, para que essa tribo ela viesse ter um certo cuidado com a casa do Senhor, tá bom? Então, o que acontece? Teve um tempo que o povo de Israel, eles se rebelaram contra Deus, eles desobedeceram, melhor dizendo, eles desobedeceram a Deus. Então, na desobediência, os levitas começaram a perecer. E o que acontece? O que eles fizeram para que Deus viesse fazer com que houvesse um viravolta no meio do povo de Israel? Ele colocou os levitas para poder jejuar e orar. E quando eles começaram a fazer tal ordenança de Deus, Deus começou a colocar as mãos no meio do arraial do povo de Deus. E aquele povo começou a perecer. O pecado começou a vir como enfermidades.
o pecado começou a vir com fome, tá? Mas os levitas estavam preparados para passar por qualquer coisa. Por quê? Porque eles estavam embaixo da obediência do Senhor. Então, para ser um levita, não é simplesmente ser um músico ou simplesmente cantar. É cuidar da casa do Senhor, é ser um servo, é ser um garçom, tá? Então, o que acontece? A função do diácono não é diferente também. A função do diácono é servir ao pastor. A função do diácono é ensinar. A função do diácono é auxiliar o pastor. Numa falta do pastor, o diácono ele tem que assumir a igreja. Na falta de um presbítero, o diácono ele tem que assumir ali a posição do presbítero. Na falta de um evangelista, o diácono também, ele é o evangelista. Ele vai lá evangelizar, ele vai ensinar, ele vai servir a ceia do Senhor, ele vai orientar os casais. Ou por isso que a palavra de Deus, ele instrui o diácono. Ele tem que ser de uma boa índole, ele tem que ser marido de uma única mulher, ele tem que ser exemplo como pai, ele tem que ser visto como uma pessoa correta, uma pessoa honesta e uma pessoa de uma ótima índole. Então é importante você saber isso, tá? A sua função na igreja é muito importante na casa do Senhor. E quando nós olhamos isso, nós vemos o quê? Uma outra função também importante do diácono, que é você poder apresentar o melhor para Deus, tá? A Bíblia vai dizer que o povo, ele perece por falta de conhecimento. Então, se você não tiver o conhecimento na palavra, você não vai conseguir exercer essa função, tá bom? Então, você diácono, você procure aprender o que é servir uma ceia. Procure aprender o que é apresentar uma criança, fazer um batismo, realizar um casamento, fazer um culto fúnebre. É importante isso, por quê? Porque é também a função do diácono. O diácono tem que estar preparado, tá? Pastor, mas e a função da diaconisa? É a mesma coisa, não é diferente, tá bom? Lá em Romanos capítulo 16, 1, vai falar justamente da diaconisa. Então, a diaconisa, ela tem que estar pronta para essa função na casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que nós temos que fazer com excelência, com amor, com dedicação. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar algo muito, muito lindo, quando Deus ele separa aqueles 6 homens, se eu não me engano está lá em Atos capítulo 16, 3 a 5, eu acredito que seja isso. Mas o que acontece? Temos que fazer com muita excelência a obra do Senhor. Então nós olhamos e começamos a perceber, tá, que o diácono ele é essencial na obra do Senhor, tá bom? Assim também com os presbíteros. Qual é a função do presbítero, irmãos? A Bíblia vai dizer que o presbítero ele é um auxiliar, ele é um pastor auxiliar, tá bom? Ou seja, toda a função do pastor está na costa do presbítero. O porquê? A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, que Pedro ele diz assim, que eu, como presbítero, ou seja, ele está mostrando que ele era um presbítero, ele teria que apresentar algo saudável ao Senhor. O que é isso, irmãos? Como apacentar as suas ovelhas, ou melhor, as ovelhas do Senhor. Como ele tem que orientar as ovelhas do Senhor. Em que pasto ele tem que servir as ovelhas do Senhor. Ou seja, precisamos estar sempre orientados. O presbítero ele tem que estar atento. A palavra do Senhor ele tem que estar junto, ele tem que ser companheiro. Não somente chegar na igreja com algum versículo, alguma outra, se por um acaso vou ter uma oportunidade, não. Ele tem que estar preparado para uma mensagem sadia, para dar para as suas ovelhas.
O presbítero, ele tem que ter todos os dias uma vida de leitura bíblica, tá? O presbítero, ele tem que estar apto a qualquer momento. Isso aí é como o médico, né? O médico não tem hora para chegar em casa, não tem hora para sair, ele não tem... Ou seja, o presbítero é assim, é como um médico, tá? Uma hora que ele está achando que vai deitar para descansar, ele já tem que correr no hospital, ele já tem que correr lá no asilo, ele tem que correr lá no orfanato, ele tem que correr lá na cidade, na igreja, ou seja, exercer o trabalho pastoral, tá bom? Ele vai estar sempre auxiliando o pastor. Existem algumas denominações que existem dois tipos de presbítero, tá? Seria o presbítero regente e o presbítero docente. O regente, ele é aquele presbítero que ele não faz a função de um pastor. Ele toma decisões, é como se fosse um membro normal, mas esse membro ele faz parte de uma diretoria. Ele é presbítero para tomar decisões, tá? Somente para isso. Ele não pastoreia, ele não substitui pastores, ele não faz nenhuma função pastoral, tá? Mas ele toma decisões pastorais, tá? Então, existe algumas denominações que regem assim, tá bom? Agora o docente não, o docente é aquele realmente que eu acabei de dizer, ele é um pastor auxiliar, ele é um pastor local, ele faz todo o trabalho pastoral e é muito importante. Por quê? Porque ele não somente pastoreia, mas também ele ensina a palavra do Senhor. Vemos também o cargo de bispo, né? Muitas pessoas querem ser bispo. Qual é a função de bispo? Irmãos, a palavra bispo, ela significa vigia, tá? Ou seja, o bispo, ele está o tempo todo vigiando, ou seja, o tempo todo cuidando, o tempo todo ali atento no que está acontecendo, tá bom? Para quê? O bispo, ele também auxilia, ele cuida, ele ensina. O bispo, ele mostra a capacidade que o povo precisa ter de ser um sentinela, tá? De mostrar ao redor o que pode estar acontecendo, tá bom? Então, todo bispo, ele mostra uma outra visão, tá? Para a igreja, além daquilo que ela está vendo, ou seja, é aquele sentinela, ele está de olho, tá? Em tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, tá? E ele também vai auxiliar as demais funções, tá bom? Então, todo bispo, ele tem que estar atento aos acontecimentos de todas as funções do ministério, da igreja, e isso daí é importante. Por quê? Porque uma coisa que o presbítero, o diácono, o pastor, ele não consegue fazer, o bispo, como aquele olheiro, ele vai conseguir passar para o pastor. A função do bispo, do apóstolo, irmãos. O apóstolo, é interessante isso, tá? Apóstolo é aquele que vai, tá? É aquele que faz acontecer, né? A função do apóstolo é ele ser enviado, ele evangelizar, é a função do evangelista também. Inclusive nós não falamos do evangelista, vamos falar um pouquinho agora do evangelista, porque o evangelista, irmãos, que para mim é o mesmo apóstolo, tá? Ele é enviado, ele vai sem medo nenhum. Ou por quê? Porque ele tem certeza do apostolado dele. Todo apóstolo, ele precisa ser implantador de igreja, senão não é apóstolo. Aquela pessoa que só tem a função de apóstolo, porque ele está na frente da igreja, porque ele abriu ali aquela igreja e parou, isso daí não é apostolado. Apostolado é aquele que é enviado e aquele que é fundador de igreja, aquele que abre igreja, aquele que vai e em pouco tempo ele consegue formar ali numa comunidade, formar uma igreja, abrir, e ali ele abre, já deixa um pastor ali, já levanta um e vai para outro lugar, e ele tem essa facilidade de poder levar o evangelho, convencer as pessoas ao reino do Senhor, e ele ir sem rumo, ele ir
como eu posso dizer, sem medo, tá? Ele vai sem medo de encontrar alguma dificuldade, tá bom? Ou seja, ele tem essa facilidade de ser implantador de igreja. Então, o apóstolo, ele vai fazer algo por excelência. Mesmo que ele queira parar, ele não consegue parar. Por quê? Porque é a função dele de abrir igreja, de formar obreiros, formar pessoas para poder fazer a obra com excelência, tá bom? Mas assim como todo apóstolo, como bispo, evangelistas, presbíteros, pastores, diáconos, cooperadores, amados, todos estão para poder servir. Não existe esse que é maior do que o outro, que é melhor, não. A palavra de Deus na Bíblia, o maior será o menor no reino de Deus. Então, o que nós precisamos entender? Que nós devemos respeitar todo cargo, tá? Não importa se é um cooperador, ou se é um pastor, ou um bispo, ou um apóstolo. Isso daí, o cargo não quer dizer nada. O que quer dizer a sua lealdade perante Deus. O que valoriza é você ser fiel, ser humilde diante do Senhor, mostrar o amor e a fidelidade com a igreja, com os irmãos. Então seja simples, nunca busque poder, porque o poder, ele derrubou muitos sacerdotes, muitos reis, tá? Muitos profetas, infelizmente, caíram. Por quê? Porque acharam que era o melhor, o maior do que o outro. Então não faça isso, tá? A Bíblia diz que nós devemos ser mansos e humildes de coração. Então você quer começar um ministério bom? Começa na humildade, na simplicidade. Dê atenção naquele menor, tá? E até o maior você será respeitado. Não esqueça, nós temos uma grande obra e não podemos parar. Fique com Deus.